diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Louvado seja Deus. Confia ao Senhor as tuas obras, ou seja, os teus caminhos. Leve a Deus aquilo que você quer fazer, aonde você quer chegar. Busque em Deus para Ele mostrar. Confia no Senhor para Ele mostrar as suas obras. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus irmãos, há momento na vida do homem que ele se depara com caminhos e ele tem que tomar decisões em suas vidas. Louvado seja Deus. Eu estarei falando alguns exemplos aqui que eu achei. Naamã tinha uma serva lá que foi capturada pelos sírios, estava na casa de Amã, e ela fala para a senhora dela: se ele fosse lá falar com o profeta sobre essa lepra dele. E ele foi, meus irmãos, mas ele foi, a carta foi enviada ao rei, e o rei falou: isso é uma afronta a mim. Era para ele ter ido até o profeta. Até que ele foi encaminhado, o profeta mandou chamar ele e dá uma ordem para ele: vai e mergulha 7 vezes no Jordão. E ele pensou que o sacerdote, o profeta ia sair de lá, ia orar ao Deus dos céus e falar: está curado. Aí o profeta diz assim: mergulha 7 vezes no Jordão. E ele saiu dali, vamos dizer assim, irado, bravo. Mas não tem tanto rio melhor aí, porque lá, meus irmãos, no Jordão, quando a água vai correndo, tem um lugar lá que a água fica marrom, mas não é de poluição, é barro. Ele falou: tantos rios melhor, vai mandar o justo nesse? Aí o companheiro dele fala assim para ele: eu vou colocar ele aqui como Espírito Santo, convencendo ele. Mas se mandar o senhor fazer outra coisa mais difícil, o senhor não faria? Faz isso. E ele vai, meus irmãos. Às vezes Deus nos chama, não é para renunciar, é para a gente descer. O homem tem que reconhecer que ele é miserável, que ele é pecador e que ele depende de Deus. Deus não veio para aquele que se acha bom, Ele veio para os doentes. Muitos se achavam bom e não se achegavam a Cristo, não se humilhava perante ao Deus do céu. Louvado seja Deus. E muitos reconheceram Ele, mas preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Louvado seja Deus. A mulher adúltera, o povo pegaram aquela mulher em ato de adultério. Eles podiam levar ela em outro lugar, para outro sumo sacerdote, para julgar a causa dela. Louvado seja Deus. Mas levaram aquela mulher a Cristo, para tentar pegar ele. E quando eles falaram para Jesus, Jesus fala assim: aquele de vós que não tem pecado, que seja o primeiro que atira a pedra contra aquela mulher. Meus irmãos, ela estava diante do caminho, diante da verdade, que é Cristo. Louvado seja Deus. Ela estava diante da graça. A lei nos mostra o nosso pecado, nos condena. Mas há um caminho, que é Jesus Cristo, e Ele chama o homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há outro caminho. O homem procura os seus caminhos, que para ele parecem ser retos e direitos, mas o final dele é morte. Louvado seja Deus. Aleluia. Há caminhos que o homem procura riquezas, prostituição, festas, baladas, os jovens, e vão se arrastando. Mas, meus irmãos, há um momento que Deus chama o homem, e é a escolha. Ele não força ninguém. Quem quer vir após mim, renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e segue-me. Seguir a Cristo, você vai sofrer, você vai pegar a sua cruz, é para você morrer. Estevão decidiu pôr os seus caminhos, confiar os seus caminhos ao Senhor, e ele estava ali falando do Evangelho, e foi apedrejado. Ele podia bem se irar,
Mas ele olhou, falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja Deus. Nós escolhemos, irmãos, um caminho para nós trilhar de renúncia, de perca. Nós escolhemos perder quando aqui na terra, quando decidimos seguir a Cristo. Ele falou: vocês querem vir mesmo? Eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça. O Senhor cuida de nós. Vamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, porque Ele cuida de nós. Louvado seja Deus. Assim como Ele cuidou do povo no deserto, Ele cuida de nós, meus irmãos. Independente das nossas provas, das nossas dificuldades, a mão do Senhor está estendida sobre nós. Independente do que nós passar, do que nós colher, daquilo que nós plantou. Se erramos, vá com fidelidade a Deus, com sinceridade. Peça misericórdia a Ele. Ele é o juiz justo, Ele é o nosso advogado ainda. Ele toma conta da nossa causa. Confesse os seus pecados e deixe que o Senhor tem misericórdia para nos perdoar. Louvado seja Deus. E não há outro caminho, meus irmãos, do que vale a pena o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem algo que Deus vai requerer, que é eterno, que é a alma do homem. Ela é eterna, mas Jesus veio para salvar ela. Cristo decidiu tomar um caminho. Deus enviou o seu Filho e Ele voltou para o caminho do Éden para abrir um céu. Aí se fala: mas outro podia morrer. Não, porque todos os pecados destituídos da glória de Deus. Deus queria um sacrifício puro, igual Ele pedia na lei, sem mancha, sem mácula, sem nada. E Ele enviou o seu Filho sem pecado, que foi a cruz. E a espada do juiz de Deus, que fechava a porta do jardim, Cristo encarou ela e abriu o caminho para você entrar. Louvado seja Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.